Olá pessoal, aqui é o Douglas. Eu vou estar falando um pouco sobre o trabalho em técnicas de segurança, sobre o tema XSS ou Cross-Site Scripting. Primeiramente, o que é esse malware, né? Essa vulnerabilidade presente nos dias de hoje. O Cross-Site Scripting é uma vulnerabilidade encontrada principalmente em aplicações web que permite ao atacante inserir códigos maliciosos dentro do site considerados confiáveis, causado por falhas nas validações dos parâmetros de entrada do usuário e resposta do servidor. Ou seja, o XSS é uma falha em sites, pode ser sites conhecidos ou não. Essa falha permite que o atacante ensine um código no seu contexto do site que seria executado quando um usuário comum acessasse essa página. Como ele funciona? O responsável pelo ataque injeta códigos, conforme eu havia dito, no navegador da vítima, usando uma página web vulnerável. Então, necessariamente, ele vai injetar códigos numa página correspondente, do qual a vítima acessa regularmente ou acessa pela primeira vez e achou confiável. São usados campos que já são existentes no site. Ou seja, esse script malicioso que o atacante implementa no site, ele pode ser vinculado a uma caixa de texto para mensagem, a comentários, caixa de buscas e assim por diante. Isso faz que os principais alvos dessa vulnerabilidade sejam fóruns, páginas que tenham a função de busca utilizada com muita frequência, redes sociais como Twitter, Orkut. Segundo a OVASP, o XSS ele é considerado agente de ameaça por aplicativo. Por exemplo, ele afeta apenas aplicativos web. Além disso, os vetores de ataque, ou seja, a explorabilidade dele é considerado de nível 3, ou seja, é considerado fácil. Explorar essa vulnerabilidade é considerado realmente fácil. A fraqueza de segurança. Segundo a OVASP, a prevalência dele é 3, ou seja, é comum, é algo que acontece geralmente. Segundo pesquisas recentes, 80% dos sites atuais são vulneráveis a esse tipo de ataque. A detectabilidade, ou seja, detectar essa vulnerabilidade é fácil, é considerado de forma fácil. Os impactos considerados no cotidiano, na máquina ou do usuário são considerados de nível 2, ou seja, moderado. Certo? Então, basicamente, o que ocorre, conforme eu havia explicado, o XSS funciona com um atacante que insere um código malicioso numa página qualquer, numa página web qualquer, e quando o usuário for acessar, seja ele acabar clicando ou carregando no próprio site, automaticamente ele já executa esse código. Então, com esse tipo de ataque, o atacante pode conseguir acessos a cookies, acesso à seção atual do usuário. Essa vulnerabilidade, o XSS, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte seria os ataques armazenados, também chamados de ataques persistentes, porque basicamente esses ataques eles seriam, digamos que, cadastrados no banco de dados, qualquer outro servidor de informações presente no site. Tem também os ataques refletidos, que seriam basicamente os infiltrados por link ou que necessitam de algum clique, e os ataques tipo DOM, né, os baseados em tipo DOM, que seria o tipo 0. O DOM seria o modelo de objeto de documento, ou Document Object Model. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada tipo. Ataques armazenados, ou persistente, ou tipo 1. Ele ocorre quando os dados fornecidos pelo atacante são salvos pelo servidor exibido em páginas normais, ou seja, aquilo conforme eu informei. O código malicioso ele é cadastrado no banco
e toda vez que aquele código for acessado de alguma forma, ele automaticamente volta para o usuário final. Acontece em sites no qual o atacante pode interagir com o texto, ou seja, o atacante busca site com espaços de comentários, espaços de busca, para implementar o código malicioso. O usuário torna-se vítima ao acessar a área infectada pelo armazenamento do código malicioso. Ou seja, o usuário ele não precisa necessariamente, digamos, que escrever um comentário na página. Apenas ele acessando, digamos assim, clicando sem querer no botão de postar um comentário, ele já está vulnerável a essa ameaça. Então, ele não precisa ter muita interação com o site. Seria essa a exemplificação do persistente, do tipo 1, que seria o atacante, ele gera o script malicioso e ele posta inicialmente no site vulnerável. Esse script ele é armazenado no banco de dados e toda vez que o usuário acessar a website vulnerável, esse script retorna para o usuário final. Então, no caso aqui do exemplo, o atacante ele vai inserir um alerta 1 no banco de dados. Inserindo esse alerta, qualquer usuário final que entrar nesse mesmo departamento receberá a mensagem número 1, conforme na segunda imagem. Segundo tipo, ataques refletidos ou não persistentes ou do tipo 2. Envolve a elaboração de uma solicitação com código a ser inserido, embutido e refletido ao usuário final. Esse tipo de ataque depende de uma ação do usuário, um clique. A isca é uma URL de aparência inocente apontando para um site confiável, porém contendo um vetor XSS. Basicamente, esse ataque ele seria ativado com a interação do usuário, ou seja, o usuário precisa clicar de alguma forma. Então, basicamente, esse é o exemplo do refletido. Como podemos observar no link acima, é um link bastante extenso, porém consegue verificar no final do link que tem uma parte modificada. Geralmente, usuários comuns não estão atentos a esse tipo de edição. Então, esse seria basicamente o exemplo do tipo 2. Nós conseguimos verificar que a partir do momento que a URL recebe o parâmetro do qual o nome é o Anderson, o site volta para ele o Olá Anderson, normalmente como se fosse uma página de apresentação. Caso o atacante insira um alerta, digamos, o site voltará para ele esse alerta. Então a gente consegue verificar a vulnerabilidade, ou seja, você consegue alterar o site de alguma forma. E isso pode chegar ao usuário final e causar transtorno. Ataques do tipo DOM. Esse seria o tipo 0. Ocorre quando um código JavaScript usa o parâmetro passado na URL para escrever na própria página. Não necessita de interações diretas com a página web. Utiliza-se de vulnerabilidades existentes na interpretação do código HTML no ambiente do navegador do usuário-alvo. Ou seja, uma vulnerabilidade de XSS baseada em DOM pode ocorrer quando o conteúdo ativo, como uma função do JavaScript, é modificado por uma solicitação especialmente criada de forma que um elemento DOM que possa ser controlado por um invasor. Devido à sua natureza, o XSS baseado em DOM pode ser executado em muitos casos sem que o servidor seja capaz de determinar o que está realmente sendo executado. Então, um resumo sobre o que é o XSS. O XSS ele acaba, então, explorando a confiança que um usuário tem em um site particular. Normalmente, as aplicações vulneráveis a esse ataque possuem um conteúdo dinâmico e interativo com o usuário. O conteúdo enviado ao navegador da web geralmente assume a forma de um segmento do JavaScript, mas também pode ser HTML, porém ele também pode ser outras linguagens utilizadas na própria página web. As consequências desse tipo de ataque. Então, o que pode acontecer com esse tipo de ataque? A divulgação e sequestro da seção do usuário,
divulgação de arquivos do usuário, instalação de programas, redirecionamento do usuário para outra página não solicitada, modificação da apresentação do conteúdo web. Esse tipo de ataque consegue fazer varredura de portas de host internos. Além disso, alguns ataques relataram a instalação de programas com cavalo de Troia. A detecção dessa vulnerabilidade pode ser feita tanto de forma manual, porém, isso pode ser árduo se a aplicação for grande ou se o tempo for curto. Aqui apresentando tem algumas ferramentas que ajudam a encontrar essa vulnerabilidade. O VASP Xenotix, o VASP Zap, o website XSS Scanner e algumas ferramentas comerciais como IBM, AppScan, Burn Pro e Dominator Pro. A proteção vem de inúmeras formas. Tanto existe programas que fazem essa proteção, porém o que é sempre recomendado, sempre ficar atento aos links que você recebe, independente da fonte. Uma das dicas também é, antes de clicar, verifique se o link não possui conteúdo malicioso, como por exemplo ter os símbolos de mais e menos ao longo do seu endereço. Utilize navegadores na última versão estável disponibilizada pelo fabricante. Tenha sempre instalada a última versão do software de proteção de acesso à internet, ou seja, um antivírus bom, e mantenha sempre ativas configurações ou software de anti-phishing. Algumas curiosidades que eu separei. Esses dois links. O primeiro link ele tem um ranking de sites que já foram e são vulneráveis ao XSS. Aí eu separei um exemplo nesse segundo site aqui, que é um game. Então esse site ele disponibiliza, digamos que um jogo para você tentar acessar, e tendo acesso a essa máquina você vai passando para diferentes etapas. E ele basicamente também dá uma explicação. Então vamos começar com o primeiro level. Esse level seria basicamente o ataque refletido. Aí ele pede para você analisar a página web e tentar inserir um alerta nessa página. Aqui ele te dá acesso ao código da página, então você consegue verificar aonde basicamente está a vulnerabilidade. Então aqui você tem todo acesso ao código, e aqui no site ele te dá algumas dicas e se você for seguindo, você chega ao resultado final. Então, para você fazer teste, verificar tanto o código, inspecionar o código, como fazer testes. Ou seja, por aqui, ó, eu já consigo verificar que ao clicar no botão de procurar, ele manda uma requisição para a URL, ele manda uma requisição. Script alerta. Então, para fazer esse teste, para saber se realmente esse site ele é vulnerável, você pode colocar aqui o script, um alerta, aí você pode colocar aqui qualquer coisa que você deseja, eu vou colocar posso colocar 1, 2, 3, e você fecha essa tag. Fazendo isso, é só você dar um botão de procurar e a gente verifica se funciona. Aqui já apareceu o alerta, certo? Ele já apareceu o parabéns, pois você conseguiu executar esse alerta. E aqui está a mensagem que eu mandei no alerta, ou seja, isso poderia ser qualquer coisa. Então a gente verifica essa vulnerabilidade maior aí. Então basicamente é isso o que eu tenho para falar sobre o XSS. É uma vulnerabilidade corrente ainda no dia atual, comum. Como eu informei, 80% das páginas atuais são vulneráveis a esse tipo de ataque. O que nos resta é ficar atentos e tentar nos proteger e proteger o usuário final se eu for desenvolver um site, algo do tipo, da melhor forma possível. Obrigado.